Fala pessoal, tudo bem? A semana está começando e nós estamos aqui para o nosso novo desafio, a nossa jornada de ciência e fé. Nós vamos estudar a Bíblia com a ajuda da inteligência artificial. Nós vamos nesse primeiro momento nos aprofundarmos, nós vamos mergulhar no livro de Provérbios. Então, será que é possível estudar o livro de Provérbios com a ajuda da inteligência artificial? Basicamente agora o que eu vou fazer é explicar para vocês o que é inteligência artificial, como ela funciona, e aí depois nós já vamos para a aula prática porque eu estou bem ansioso. Vamos lá, vou explicar para vocês. Não existe inteligência sem dados. Seja o nosso cérebro que necessita de informação para poder aprender e através do aprendizado gerar aí, um conhecimento, gerar aí uma base de estrutura, um desencadeamento de ações através da informação que nós vamos obter. A inteligência artificial ela trabalha com o mesmo princípio. É inserido num banco de dados uma série de informações. É claro que com a ajuda computacional, a inteligência artificial ela tem uma resposta muito rápida e ela tem uma efetividade muito acertada, porque quando os desenvolvedores eles estão criando a inteligência artificial, eles desenvolvem algo que nós chamamos de algoritmo. Nesse algoritmo estão os inputs e outputs. O que é isso? As entradas e as saídas de dados que esta inteligência artificial vai fornecer baseado nos parâmetros que nós criamos dentro dela. Jeff, muito técnico, não entendi nada. Você pega a informação, coloca na inteligência artificial, diz o que ela faz, o que ela não faz. Sim, a inteligência artificial ela está limitada, ela tem respostas pré-configuradas, mas Jeff, ela não é inteligente, ela não gera ali baseado nos dados que ela tem? Sim, ela gera respostas dinâmicas, mas ela não gera dados. Ela gera através de dados. Então, por exemplo, nós estamos aqui com o ChatGPT da OpenAI, e o ChatGPT ele está na versão 3.5 que eu estou utilizando aqui. O banco de dados ele vai mais ou menos até 2021. Como nós vamos estudar a Bíblia e existe uma informação muito vasta até esse período, nós não vamos ter qualquer problema. Mas se nós fôssemos buscar sobre os acontecimentos mais recentes, nós precisaríamos estar em outra versão do ChatGPT, em outra versão da inteligência artificial. Essa inteligência, cada vez mais ela está sendo incorporada e agregada agora nos navegadores de internet. Nós já temos aí no Microsoft Edge, nós temos agora também o Google acabou de lançar a inteligência dele, nós temos no Bing também a inteligência artificial. Então, com o uso dessa ferramenta de inteligência artificial, a teoria é que nós tenhamos aí uma vida mais fácil, uma rotina mais simples. Então, basicamente, inteligência artificial é isso. Como que vai funcionar a nossa série? Eu vou perguntar para a inteligência artificial. Nós vamos estudar capítulo por capítulo do livro de Provérbios e a meta de hoje é o capítulo 1 do livro de Provérbios. Eu vou perguntar aqui para a inteligência artificial, vocês vão poder ver aqui a pergunta. Eu vou dizer para ela, explique para mim o livro de Provérbios. E baseado na resposta que ela der, nós vamos nos aprofundar, vou pedir contexto e aí nós vamos ver como desenvolve. Vale ressaltar algo aqui muito importante. A inteligência artificial, ela não pode, suspender o uso da Bíblia para você, irmão, porque eu conheço a informação que eu estou buscando. Então, se você não conhecer de fato a informação, ou se você tiver alguma dúvida, não recomendo que você acredite 100% no que a inteligência artificial te gera, porque ela faz um compilado de várias informações que ela recebeu ali dos seus programadores. Então, ela é uma informação que pode ter um caráter enviesado, com certeza, e ela também é uma informação que precisa ser checada. Mas qual é a vantagem de utilizar? A vantagem de utilizar a inteligência artificial é obter respostas rápidas para dúvidas complexas e desse pressuposto você partir para um aprofundamento de estudo. Basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo muito bom que foi utilizado. O Dr. Rodrigo Silva, ele é um estudioso da palavra. Ele, se eu não me engano, ele é antropólogo, eu não lembro agora, ele é pesquisador, eu não vou lembrar agora a área de atuação dele, mas o que acontece? Ele publicou recentemente que alguns manuscritos que estavam difíceis de traduzir, eles conseguiram ser traduzidos com a ajuda da inteligência artificial, porque como ela tem uma força computacional muito grande, ela processa muito mais rápido, então ela consegue fazer cálculos extremamente complexos num tempo curto e através desses cálculos ela tem uma informação mais precisa. E aí esses manuscritos foram traduzidos com a ajuda da inteligência artificial. Deixa eu beber uma aguinha.
Basicamente é isso. Agora, vamos lá para o nosso estudo. Eu vou perguntar aqui para a inteligência artificial. Olha que legal que a gente pode fazer uso dessa ferramenta, ó. Isso. Deixa eu perguntar direito. Explique o primeiro capítulo de Provérbios na Bíblia. Então ela já está gerando aqui para mim uma informação e aí eu vou ler essa informação com vocês. Olha que legal, ó. Ela sempre faz essa explicação através de tópicos, através de base. Olha o tanto de informação que ela gerou com apenas uma pergunta, né? E aí, através dessas informações aqui, nós vamos mergulhar um pouco nesse estudo. É super legal, gente, essa ferramenta, contando que você tenha noção de que ela não é uma verdade absoluta e que as informações aqui precisam ser validadas muitas das vezes. Então vamos lá. Ó. O primeiro capítulo de Provérbios na Bíblia é uma introdução ao livro e estabelece o propósito e a importância dos provérbios para a sabedoria e a instrução. Provérbios é um livro do Antigo Testamento, bate, tranquilo, né? Considerado parte dos livros sapienciais e é atribuído principalmente ao rei Salomão. O legal do uso da ferramenta é que eu poderia perguntar para ela quem é o rei Salomão. Esse daqui é um chat. Então, como ela é uma inteligência, eu não preciso ficar perguntando sobre... Novamente, eu não preciso fazer novas perguntas. Dentro da resposta, eu posso conversar com ela como se fosse uma pessoa. E aí, essa é a vantagem de você ter uma informação vasta de dados. Por exemplo, eu poderia perguntar o que é sapiencial. Eu poderia perguntar quem foi o rei Salomão e tantas outras perguntas. Mas basicamente, primeiro eu vou ler, né? Então, eu poderia perguntar quem foi o autor do livro de Provérbios, né? Qual foi o período que esse livro foi escrito? Olha como é legal, gente. Por quê? Porque você ganha muito tempo, você tem que ler muito livro, tem que procurar muito na internet. Você anota essas referências que ela vai dando e aí você vai direto ao ponto. Esse é o melhor uso da ferramenta que você pode fazer. Então vamos lá. O capítulo começa no versículo 1 afirmando: os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Nós vamos aqui no livro de Provérbios. Já até deixei aqui pra gente, ó. Nós vamos aqui pegar aqui, ó, o livro de Provérbios, capítulo 1, e vamos ver aqui, ó. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então você percebe que a base, né? A base da Bíblia, a base da resposta, ela tá já alinhada com a Bíblia, ó. Bateu aqui bonitinho, né? Vamos dar uma continuidade, ó. Essa primeira linha estabelece a autoria dos provérbios e identifica Salomão como filho do rei, né? Principal autor. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de entendimento. O versículo 2, ele declara o propósito do livro. Qual que é o propósito do livro? Conhecer a sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras de entendimento, né? Então, o que basicamente ele está informando para a gente aqui? De uma forma quase que didática, a estrutura do livro. Gente, quando você pega uma Bíblia de estudo e você abre ela, naquela capa, naquela folha de introdução a um livro, ela tem toda a estrutura do livro, o período, quem escreveu, o que compõe, qual é o sentido, qual é o contexto, é o que basicamente a inteligência artificial está fazendo aqui. Agora, uma coisa que é interessante, se eu perguntar para ela qual é a fonte que ela está consultando, ela não vai informar. Porque ela não pega a informação de uma fonte só, ela usa todo o banco de dados dela para gerar essa resposta. Isso que é ruim, porque nós não temos autoria direto da base, por isso que a gente precisa checar. Eu estou querendo demonstrar que você pode usar para o bem, mas você tem que ter cuidado, tá bom? É muito importante enfatizar isso. Vamos lá, ó. Nesse versículo, o autor declara que o objetivo dos provérbios é fornecer sabedoria, instrução e discernimento. Os provérbios são curtos, mas expressam verdades e lições valiosas para a vida cotidiana. O terceiro versículo, veja que ele foi versículo a versículo. Eu posso pedir um resumo se eu quiser, entendeu? Então eu não preciso pegar isso aqui, ele está mais explanado, mas eu poderia pegar versículo a versículo. Se nós formos aqui em Provérbios, eu vou ter aqui 33 versículos no capítulo 1. Ele está explicando aqui basicamente, não acredito que ele vá dar um resumo dos 33, porque ele nunca dá. Eu teria que pedir para ele continuar, ele parou aqui, ó, no 5, né? Eu teria que pedir para ele continuar, mas vamos aqui seguir na leitura, ó. O versículo 3 enfatiza outro objetivo dos provérbios: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Aqui o autor aponta
que os provérbios também têm a intenção de ensinar justiça, julgamento correto e ações justas. O versículo 4 menciona o público-alvo para quem os provérbios foram escritos. Olha que legal. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Vamos checar na Bíblia. Vamos lá? Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Jeff, ela pode estar consultando a base dessa Bíblia aqui que nós estamos lendo agora com toda certeza, tá? Porque as informações que foram inseridas nela, eu vou perguntar só a caráter de curiosidade, tá? Ó. Vamos lá, tô perguntando para ele qual o tamanho da sua base de informações. Olha o que ele tá falando para mim. Presta atenção, gente, que eu acabei de falar. Ó. Como modelo de linguagem, a minha base de informação ela é treinada em uma ampla variedade de textos coletados na internet, de livros, artigos, enciclopédias e muitas outras fontes disponíveis publicamente. No entanto, a quantidade exata de dados não é divulgada. O OpenAI, a organização por trás do ChatGPT-3, né? Do ChatGPT-3 aí, não fornece detalhes específicos. Isso aqui eu já sabia, tá? É mais para vocês terem uma noção. Ó. É importante notar que o meu treinamento foi realizado até setembro de 2021. Por que só setembro de 21, gente? Porque essa informação precisou ser lapidada, trabalhada, as respostas precisaram ser pré-configuradas, então é muitos dados que eles trabalharam. Mas aqui dando continuidade para você ver que tem que tomar o cuidado, mas é muito legal. Aqui ele continua falando, né, o contexto do livro, para quem o livro foi escrito, ó. Os simples, quem são? E aí ele começa a explanar. Isso é bom. Isso você consegue utilizar com muita amplitude, ó. Os simples. Quem são os simples? São aqueles sem experiência ou sabedoria. Quem são os jovens? São os inexperientes. Portanto, os provérbios são destinados a todos que desejam adquirir sabedoria e conhecimento para tomar decisões sábias. No versículo 5, o autor ele ressalta o propósito final dos livros do provérbio. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o instruído adquira habilidade. Então eu vou pedir para ele aqui, ó, resuma a intenção. Isso aqui que é legal. Calma aí. Do capítulo 1 de Provérbios. Olha que louco, gente. Isso daqui, eu já estou um pouco mais profundo na pergunta para ele, porque a intenção de um livro, ela já é algo mais dentro de um conceito teológico, mas só para vocês verem que eu posso perguntar qualquer coisa, tá? Ó. A intenção do capítulo 1 de Provérbios é estabelecer o propósito do livro como um guia para a sabedoria e instrução. O autor, atribuído principalmente ao rei Salomão, apresenta os provérbios como lições curtas e valiosas que oferecem entendimento, justiça, discernimento e habilidade para todos os leitores. O objetivo é ensinar aos inexperientes e aos jovens, bem como aumentar a sabedoria e a prudência daqueles, né? Aí ele continua explicando aqui, eu não vou me aprofundar nesse contexto aqui, mas o legal é que eu vou pedir para ele assim, ó. Deixa eu pedir para ele aqui. Divida. Divida o primeiro capítulo de Provérbios pra gente. Olha lá. Ó. Olha que legal, gente. Aqui ele dividiu para mim o primeiro capítulo, ó. O primeiro capítulo de Provérbios pode ser dividido em 6 partes principais. Isso aqui é muito legal para um estudo. Porque a partir dessas 6 partes, você vai para o livro, para a Bíblia, você vai para a vastidão de conhecimento que tem por aí. Ele te dá um norte, tá? Vamos lá, ó. Versículo do 1 ao 3, autoria e propósito. Isso aqui é tão delicioso, gente, quando você vai fazer um estudo teológico, quando você vai fazer um aprofundamento bíblico. Nossa, aqui é tão difícil de você conseguir assim, mastigadinho aqui, ó. Versículo 1 ao 3, autoria e o propósito. E dedicação do autor, o rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O propósito dos provérbios é fornecer sabedoria, instrução e palavra de entendimento. Aí ele vai no 4, já o do 1 ao 3 é sobre isso. O 4, público-alvo. O 5, crescimento em sabedoria. Aí o 6,
compreensão de provérbios e outras formas de sabedoria, o 7. Olha que legal, gente. O temor do Senhor, do 7 a 9. E aí, 10 a 19, ele continua aqui falando aqui, ó. E depois você vê que ele sempre para, tá? Porque ele tem uma quantidade de caracteres que ele fornece em uma única resposta. Então eu teria que pedir para ele continuar, tá? Continue, vamos pedir para ele aqui. Continue até o último versículo. Ah lá, ó. Vocês viram como a ferramenta ela é inteligente e funcional. Por quê? Ó? Ela parou. Eu vou até dar um stop generate aqui de resposta, porque assim, ó, ela fez do 10 ao 19 o chamado à sabedoria e ela parou. Estas são as principais divisões do primeiro capítulo. Delineados os temas e os conceitos-chave apresentados pelo autor para estabelecer o propósito. Aí eu falei para ele, continue até o último, eu quero saber tudo. Então ele veio do 20 ao 33. Como eu mostrei, Provérbios capítulo 1 tem 33 versículos, tá? Aí aqui ele vai, ó, do 20 ao 33, o apelo à sabedoria. A sabedoria é a sabedoria personificada e se apresenta como uma figura feminina chamando a atenção. E aí ele vai do 32 ao 33. Os que ignoram a sabedoria são autocondenados, conhecendo o fruto e as suas próprias escolhas. O que significa provérbios? Ó, que legal. Ó. Então, eu não tenho limite do que eu posso perguntar para a ferramenta. É claro que ela tem limite do que ela vai me responder, mas eu não tenho limite do que eu posso perguntar para a ferramenta. O que significa provérbios? A palavra provérbios tem diferentes significados, mas no contexto do livro bíblico. Por quê? Porque nós estamos no chat falando sobre o livro bíblico, tá? No contexto do livro bíblico, provérbios, ele se refere a um tipo específico de leitura sapiencial. Agora vamos nos aprofundar aqui. O que se... O que significa sapiencial? Deixa eu dar um stop aqui. Pedi para ele aqui me explicar o que significa sapiencial. Olha que legal, gente, dentro do nosso contexto, tá? É essa vantagem da ferramenta. Você percebe como você vai conseguir evoluir no teu estudo, como você vai conseguir tirar dúvidas pontuais específicas, como você vai ter muito mais base, interlocução dentro do estudo. Vamos lá, o sapiencial é um adjetivo que se refere ao campo da sabedoria, né? A sapiência, ou a qualidade de possuir conhecimento profundo e aplicá-la de forma sábia. O termo é frequentemente usado para descrever textos, ensinamentos ou outras tradições que são ricos em sabedoria prática. Presta atenção. O contexto que ele está nos dando. Olha a base, né, estrutural que ele está nos dando aqui. Ó. Fornece orientação para uma vida virtuosa, ética e ética bem-sucedida. Agora vamos lá. Quando foi escrito o primeiro capítulo do... Quando foi escrito o primeiro capítulo de Provérbios? Estou perguntando para o livro. Agora nós estamos nos aprofundando. Se você tivesse uma meta de estudo dentro desse primeiro capítulo de Provérbios, então aqui nós já sabemos quem é o autor, nós já sabemos quem foi, para quem foi escrito, nós já tivemos uma introdução e uma divisão do livro para que a gente consiga compreender capítulo a capítulo qual foi o propósito, né? E aí agora eu estou perguntando mais ou menos quando foi escrito. Vamos ver o que ele vai falar. Ó. O livro de Provérbios é parte do Antigo Testamento e a datação exata da sua escrita é um assunto de debate entre os estudiosos. O primeiro capítulo, assim como o restante do livro, é tradicionalmente atribuído, ele dá ao autor e tal, blá blá blá. Salomão viveu aproximadamente no século X a.C., tornando um dos possíveis autores. No entanto, é importante observar que a altura de alguns trechos do livro é incerta e há a evidência de que o livro de Provérbios pode ter sido compilado e editado ao longo de um período de tempo, incorporando provérbios e ensinamentos de vários autores. Devido à complexidade e à composição do livro,
e a falta de evidências concretas sobre a autoria e a datação exata, não é possível estabelecer com certeza quando o primeiro capítulo de Provérbios foi escrito. Acredita-se que o processo de compilação do livro pode ter ocorrido ao longo de vários séculos, provavelmente entre o século X e o século XVI a.C. Olha que interessante, né, gente? O século XVI não, gente, perdoa. O século X e o século VI a.C. Olha que interessante, né? Então aqui ele não me afirmou uma data, ele deu ali uma base, ele mesclou algumas informações, mas eu já tenho um norte, e daqui eu conseguiria partir para um aprofundamento. Então agora, dentro do contexto de Provérbios, dentro do contexto desse primeiro capítulo, eu vou pedir para ele sintetizar o entendimento do capítulo 1. Sintetize o entendimento desse primeiro capítulo. Agora ele vai fazer uma síntese para a gente, ele vai sintetizar para que a gente consiga ter de forma mais curta, de forma mais direta, de forma mais abrangente, tal. Primeiro capítulo de Provérbios apresenta o propósito do livro como um guia para a sabedoria e instrução atribuído ao rei. Por que ele sempre vai colocar o autor? Porque é normal, em todo estudo que você faz, em toda bula, em todo processo de estudo, sempre vai ter que ter ali o autor, mais ou menos a data, mais ou menos o contexto. Agora eu vou perguntar isso que eu queria também, o contexto. A intenção é transmitir ensinamentos práticos valiosos para a vida cotidiana, fornecendo discernimento, justiça e habilidade aos leitores. Os provérbios são destinados tanto aos inexperientes quanto aos que desejam adquirir maior sabedoria. A sabedoria é personificada, chamando a atenção para os seus ensinamentos e enfatizando que ouvir e seguir o caminho da sabedoria traz bênçãos e proteção, com certeza, não tenha dúvida. Enquanto ignorá-la leva a consequências negativas, e eu diria até mortais. O capítulo conclui com um apelo à busca da sabedoria e o temor do Senhor como início do conhecimento. Muito legal, muito profundo. Gente, o que eu pensei aqui agora? Olha que legal. Para os próximos vídeos, mandem perguntas para mim aí através desse vídeo, para que a gente possa desenvolver, né, dentro desse estudo com a inteligência, algumas bases, alguns parâmetros, para que a gente possa ter uma discussão, né, que ela seja mais colaborativa, beleza? Então deixa eu pedir também para você, se você ainda não segue esse canal, clica aí no botão de seguir, dá um like, fala que gostou, comenta aí sobre esse estudo, o livro de Provérbios com a ajuda da inteligência artificial, se você está gostando. Nós não vamos usar só essa inteligência, nós vamos usar outras inteligências também, para a gente ter uma base, para ver como que são as respostas, quais são mais precisas, né? E é super legal nós nos aprofundarmos, tá? Agora eu vou perguntar qual é o contexto histórico, ó, isso aqui, gente. Qual o contexto histórico do livro de Provérbios? Você presta atenção como a força computacional é importante. A resposta é imediata, gente. Vamos lá. E eu posso ir aprofundando. Eu já perguntei isso para ele de outra forma aqui, né? Que é um pouco acima, mas ele diz, ó, parte do Antigo Testamento, o conceito histórico está relacionado com a história do povo de Israel, suas tradições, religiosidades, né, suas tradições religiosas e culturais. A maioria dos provérbios se encontra num livro que é atribuído a Salomão. De novo, ele vem com a autoria. Salomão viveu tal, ele vem com a autoria de novo, com a data que ele viveu mais ou menos. Ó, durante o seu reinado, Israel prosperou e se tornou uma grande potência regional. O livro de Provérbios foi escrito para transmitir sabedoria prática a conselhos. O contexto histórico do livro inclui um período em que Israel passou altos e baixos em sua história, desde a formação de um reino unificado sobre o reinado de Israel, até divisões e conflitos internos, e após a morte de Salomão, levando ao reino dividido de Israel e Judá. Isso aqui é legal, muito importante para se aprofundar no estudo. Eu já tenho uma próxima pergunta, que eu vou falar em qual língua foi escrito o livro de Provérbios. Os provérbios em Provérbios abordam questões relacionadas à vida cotidiana, ética, justiça e relacionamentos, tá? Vê que agora a gente já está esquentando, já estamos... É muito gostoso, gente. Quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus, olha como você pode ter de forma mais proativa, dinâmica, né, um aprofundamento bíblico. Ó, eu perguntei em qual língua foi escrito o livro. Eu já falei linguagem porque a questão de TI sempre vem automático. O livro de Provérbios ele foi escrito originalmente em hebraico. O hebraico é uma língua semítica
né, que era falado pelos antigos israelitas e foi usada como língua franca na região do Oriente Médio por um longo período, como parte do Antigo Testamento da Bíblia, que é uma coleção de textos religiosos e históricos do povo de Israel. O livro de Provérbios foi escrito em hebraico durante o período em que a língua hebraica era predominante na região. Ao longo dos séculos, o livro de Provérbios foi traduzido para muitos outros idiomas, incluindo grego, latim, inglês e muitos outros, tornando acessível a diversas culturas e povos em todo o mundo. No entanto, o texto original foi escrito em hebraico, refletindo a língua e a cultura dos antigos israelitas. E aqui a gente poderia ir muito, muito, muito longe, né? E basicamente, gente, está dando aqui, ó, deixa eu ver aqui, 25 minutos. Eu vou encerrar essa primeira aula porque eu quero provocar vocês a fazer perguntas, a gerar aí em vocês, né? O que eu posso colocar aqui? Não só um engajamento, mas muito mais gerar em vocês a questão do desafio, né? Para que a gente possa se aprofundar ainda mais. Se você gostou, comente. Se não gostou, também comenta. O que a gente pode melhorar? Tá bom o áudio? Tá bom o vídeo? Tá dando para pegar a resposta de forma simples? Vocês gostaram dessa aula introdutória, dessa primeira aula? Comenta aí, tamo junto. Não deixa de seguir, compartilhar esse canal e vamos nos aprofundar, porque a Bíblia é poderosa, Provérbios é poderoso, tem muito a aprender. E aqui, basicamente, nós não estudamos o livro, nós passamos pelo livro, passamos por contexto. Caso vocês queiram, a gente pode fazer uma outra série de estudo do livro, mais aprofundado, versículo a versículo, só que aí é algo bem mais elaborado, vamos precisar de mais tempo, pelo menos 1 hora por capítulo. Tamo junto? Deus abençoe.